difícil interagir, falando eu e a Ellen. Nós vamos tentar desenvolver isso aqui com os recursos que estão possíveis. Ellen, se você tiver um fone de ouvido, acho que vai ficar melhor, porque eu estou escutando a minha voz reverberar aí. Isso pode interferir, eu espero. Vamos esperar. Pessoal que está entrando, eu tive que abrir, a Ellen está tentando... A gente está tentando melhorar a conexão aí, não sei se vocês estão ouvindo bem, mas estamos com problemas bastante complicados aqui com a conexão da internet. Vamos ver como é que vai ser. Vocês vão entrando aí, vamos esperar. Vamos tentar melhorar aqui a interação, porque está bem ruim. Pessoal, vamos entrando, vamos testar, Ellen, para ver se fica melhor. Vamos testar para ver se fica melhor. Veja aí. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Melhorou. Agora melhorou. Melhorou muito. A imagem ainda está trêmula sua, porque a internet deve estar bem ruim nesse horário. Mas agora melhorou muito. Estava dando muita reverberando. Agora você pode fazer as perguntas e voltar a introduzir aí. Mas você viu, Marcos, que você teve que ficar por cima e eu por baixo, né? Oh, pois é, meu Deus do céu. Mas não. Um monte de aluna minha aqui, eu falo para elas, deixa o homem guiar, tá vendo? É na prática que o trem acontece. E eu sou tranquilo para isso. Imagina, eu falei, não é possível. Mas não tem, olha, é muito interessante. Então, deixa o homem fazer a guiança, tá vendo? Quando eu falo? Tá vendo? Oh, meu Deus. Mas muito obrigada, Marco, por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço. Então, eu queria até contar para o pessoal que está seguindo aqui, o Marco é numerólogo. Eu conheci ele já tem um tempo já, né, Marco? Sim, nossa, anos já? Já anos. Ele veio aqui a Campo Grande e eu, como jornalista curiosa nessa área de autoconhecimento, falei, Marco, pode ir. Diz que seu áudio está muito alto. Bom, meu áudio? Eu diminuo aqui, peraí. Eu vou tirar ele aqui, que aí vai ficar equivalente. Só pode ir falando que eu vou configurar aqui. Aí, gente, o Marco foi meu entrevistado, né? E depois me deu uma série de ajudas, anos atrás, de entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E no ano passado, eu já tinha um trabalho grande já com o sagrado feminino e trabalhando masculino também. E o Marco esteve em Campo Grande numa palestra, fez uma série de atendimentos aqui e falou assim, olha... Ano de 2020 tem uma série de desafios e o principal desafio é trazer o feminino para as relações, né? Para as relações comerciais, para as relações financeiras e trazer o feminino também curado, né, Marco? Então, sim. Eu quero que você hoje, assim, olha, fala tudo que tem aí nesse coração, nessa mente, nesse conhecimento, nesse espírito, em tudo. Vai, fala para nós, para ajudar a gente. Vamos lá. O que estamos vivendo no ano de 2020 e qual que é a importância do feminino para esse ano, para esse milênio que nós estamos passando, né? Não é só o ano, né? É o milênio. Bom, primeiro vamos começar pela informação técnica numerológica. Quando iniciou lá, principalmente, o mundo, nós temos que entender que o mundo ele foi formatado para o homem. Todo o mundo é formatado para o homem no sentido masculino. Se a gente olhar tudo, cidades, arquitetura, funcionamento de negócios, funcionamento de todo o sistema político, tudo, religiões, sistema político, tudo foi formatado para o homem. Vocês podem observar que vocês, mulheres, ainda se sentem tentando se encaixar nesse mundo masculino que está aí há séculos, né? Talvez aí milênios. Por conta do patriarcado que se diz, todo né, o patriarcado, exatamente.
guardando as devidas proporções, uma cultura um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ainda nós precisamos de muito espaço para a mulher. Muito espaço. E aí, no último, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial, é interessante falar algo que pode acontecer semelhante agora. Onde surgiu o maior avanço das mulheres? Nos Estados Unidos, os homens foram para a Segunda Guerra, tá? Principalmente a Segunda Guerra. Na primeira teve, mas a segunda foi marcante. Então, quando esses homens foram para a Segunda Guerra Mundial, o volume era absurdo, nós tínhamos ali uma quantidade enorme de mulheres que, naquela época, o papel delas era apenas criar família, apenas ficar no lar, na família, criando filhos. E da noite para o dia, pelo número tão grande de homens que foram para a guerra, as fábricas precisavam de mão de obra para fabricar canhão, aviões, tanque de guerra, etc. Quem que foi ocupar esse espaço? As mulheres. Quem que eram as pilotas que faziam testes de avião? Mulheres. Eles não mandavam elas para a guerra, mas eram mulheres que ocuparam todos esses espaços da sociedade americana, industrial. Só que na cabeça daquele sistema, imaginava assim, bom, mandamos as mulheres, os homens estão na guerra, quando acabar a guerra os homens voltam, né? E as mulheres voltam para os seus papéis. Só que ali, eles voltaram e elas falaram, não, agora nós sabemos que nós podemos trabalhar, só que minha cadeira, trabalhar, fazer uma série de coisas, nós temos habilidade para tudo e nós queremos mais. Então, ele teve uma alavanca, um movimento feminista, que hoje está tão deturpado que é um absurdo, porque mulheres, quando falam para mim, eu sou contra o feminismo. Né? A gente tem que perguntar primeiro qual tipo, né? Aquele feminismo que agride o masculino, a gente sabe que sistemicamente ele não funciona. Ele vai trazer problemas. Ele exclui, né? Ele exclui. Mas o movimento que você consegue incluir, esse precisa permanecer. Porque se hoje eu falo para elas, se hoje você pega seu carro, livre, leve e solto, sai pela cidade, volta para onde você quer, você tem que se lembrar que há 50 anos atrás, uma mulher talvez fosse ser taxada de puta, vamos falar a palavra certa. Né? Eu tenho 52 anos, até a minha geração ainda era desconfortável uma mulher chegar na casa de um homem sozinho que seja amigo. Não acontecia. Isso não era possível. Então, é incluir, mas a mulher trazer o feminino. O que a gente está vendo é o seguinte, o homem, nesse movimento, a mulher ela começou a tomar o espaço masculino, mas ela internamente excluindo a energia masculina e ela internamente também assumindo o mundo como se fosse homens. Uhum. E essa geração de agora nasceu sem saber ser mulher. Toda, mas por quê? E rejeitando porque foi criada. O feminino dela mesma, né? Rejeitando o próprio feminino dela. Sim, porque foi criada dentro desse universo. Mas nós temos que também entender que o contexto social forçou isso. É um mecanismo de sobrevivência que inicialmente foi necessário embrutecer a mulher. Ela ainda precisa se embrutecer quando ela entra em espaços, entre aspas, masculinos, que não existe. A gente tem que dizer de outra forma, espaços construídos pelo homem, onde ele excluiu a mulher. Né? E agora, nesse avanço, que elas começaram a tomar seu espaço, elas fizeram um movimento contrário. E lógico que aí carregando muita coisa interna, de ranço com o masculino, de séculos e séculos e séculos, então elas vêm naturalmente compreensível, com uma força para querer dizer, agora nós vamos tomar esse espaço também na marra e nós vamos competir com vocês. E daí homem e mulher passaram a competir dentro de casa. Daí a gente só vê energia masculina atuando. A gente só vê energia masculina atuando nos dois, né? Você só vê energia masculina, às vezes, no homem com a mulher, ou o homem com a energia tão suprimida também masculina, porque às vezes foi criado por uma mãe que também já renegou o masculino, então aquele homem já nasce com menos força do masculino, então gera uma série de contextos.
Tá, e aí? Voltando às mulheres nos Estados Unidos. Eles voltaram e elas disseram não. E elas começaram a ocupar os espaços. E aí você começou a ver avanços, né? E em seguida veio ali os anos 60, com a pílula, a liberação da sexualidade, porque o sexo também para a mulher não era algo permitido como prazer. Para o homem era prazer. A mulher, falar em prazer, o que é isso? Uhum. Então vocês foram muito, ainda são muito castradas. E a única forma que vocês encontram de entrar nesse espaço chamado masculino é ainda com a energia masculina, mas também excluindo o masculino. Uhum. E chegou a hora de vocês começarem a pensar no outro formato. Talvez as mulheres hoje, elas não saibam mais nem como é o feminino. Não sabem. Elas não sabem. Não. Elas talvez não sabem nem como lidar com essa energia, como construir. Nós precisamos reconstruir. Nós estamos num momento, fazendo um parênteses aqui, de desconstrução do mundo. Eu falo para as pessoas, todo dia meu celular não para. É uma crise, quando é que a crise vai passar? Primeiro, não se chama crise, chama-se ruptura. E a ruptura, ela é uma ruptura de um sistema por completo. Ele mal começou. O coronavírus foi só um gatilho. Então nós temos uma ruptura. A proposta do universo, vamos dizer assim, é uma ruptura do sistema. De tudo. Sistema político, o sistema patriarcal, o sistema econômico, que é um sistema masculino, que não é feminino. É capitalista, observar, né? É não capitalista, é só não, mas é um capitalismo negativo, de devorar, de consumir, de extrair, de destruir, egoísta. Eu quero ficar rico, eu quero ter, eu quero. Isso é energia masculina. E é a energia do dinheiro que só eu ganho, dane-se você. Não é a política do ganha-ganha. Não, aí tem um desequilíbrio, não é só um desequilíbrio em relação ao outro humano. A gente tem que observar que, às vezes, superficialmente, num trabalho sistêmico, se olha somente a relação, por exemplo, você faz uma constelação, então a gente olha, por exemplo, a pessoa que está pagando, vamos dar um exemplo vago, a pessoa que está pagando, a pessoa que está recebendo. Mas não é assim, não é só isso que a gente olha, por exemplo, a formação organizacional que eu tenho, a gente inclui outras coisas que as pessoas não param para pensar. Tá, essa empresa que está pagando, da onde está vindo o dinheiro? Como é que ela lida com um sistema maior chamado a cidade, o Estado, o país, o planeta Terra? Se ela também atua só tirando, ela está em desequilíbrio não só para quem ela está pagando, ela está em desequilíbrio com todo um sistema que existe em volta. Isto é cobrado. Isto é cobrado da empresa, isso é cobrado do empresário. E aí, daqui a pouco, eu vou chegar num exemplo muito interessante que eu tenho aqui de uma pessoa que é fora de série, eu venho acompanhando o trabalho dela e acabei estudando, olhando o mapa e olhando sistemicamente, que é a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que está sendo propaganda, nós estamos fazendo, que é um trabalho fenomenal, que ali a gente vê totalmente a energia feminina dentro de um negócio, no formato feminino. Então, ela fechou as portas, né? Enquanto o comércio já estava aberto, ela manteve tudo fechado, ela fechou, né? Ela não demitiu, ela tem caixa para 2 anos, ela faz uma série de trabalhos sociais e de consciência. Isto é o feminino. Aquele acolhimento total, né? Total. Quem que cuida? Do cliente, do funcionário, tudo. Quem né? que cuida? Quem é que cuida? Quem é que ensina a cuidar? O homem não cuida de nada. A natureza masculina mesmo, ele vai lá, fecunda e vira as costas e sai. Não é verdade? No geral é assim. Sim. Então, assim, nós temos aí, é aí que faz outro parênteses, as pessoas não entendem que às vezes muitos casais, o cara ele engravidou e foi embora. Ele cumpriu com uma energia masculina. Pode ser absurdo para quem não entende sistemicamente. Mas fez o grande feito. Ele gerou vida. Mas quem que vai trazer outros aspectos, né? Mas então, voltando. Ali nós tivemos esse movimento. Houve a liberação sexual, as mulheres descobriram a pílula, puderam ter sexo por prazer.
ou não tendo risco de engravidar e ter que fazer um aborto clandestino. Então, pela primeira vez, elas puderam experimentar o sexo por prazer e puderam se abrir para experimentar também outros homens antes de se casarem. Essa é a verdade. Pega a geração da minha mãe e ela fala, eu tive um único homem na minha vida. Eram criadas para isso. E muitas das vezes perpetuavam dentro de um casamento falido, infelizes, mas porque era tão forte esse conceito dentro de si que elas não conseguiam quebrar. Então, nessa liberação. Mas isso tudo aconteceu, né, desses 1000 anos. Nós estamos falando dos últimos 60 anos, mas desses 1000 anos. Por que 1000? Numerologicamente, quando começou o ano 1000, o primeiro número que aparece numerologicamente, ele dita a sintonia do restante. É como se fosse um ritmo, a primeira nota musical. Então, se tem uma nota de abertura, essa nota de abertura, ela dita o ritmo seguinte. Então, quando começou o ano 1000, ali começou um ciclo de energia 1 masculina. De onde vem o desenho do número 1? O desenho do número 1 ele é desenhado assim, na vertical, porque ele representa o pênis do homem, o falo. E ao longo dos séculos passou a ser aquele risquinho assim com a pontinha. Aquilo é o pênis. Lá atrás tinha uma visão de sexo puramente pornográfica. Não, aquilo era um símbolo para expressar o homem, o masculino. Então, nesses últimos 1000 anos, se você observar, foram os anos que a humanidade mais avançou, né? Aí, vamos usar um termo mais correto, os europeus invadiram a América, que eles não descobriram. Invadiram a América, os europeus dominaram o mundo, né? As caravelas, comércio, os avanços tecnológicos, desenvolvimento de tecnologia em todos os sentidos, porque ali começaram com as caravelas, e aí os navios foram melhorando a tecnologia. Todo esse 1000 anos foi regido pela energia 1. As guerras mais atrozes da humanidade ocorreram aí. Olha, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, dentre outras, ao longo desses 1000 anos. Tudo isso é energia masculina. Ela cumpriu com um propósito, né? A gente sabe sistemicamente, ela trouxe avanços, ela moveu a humanidade, mas ela trouxe aspectos negativos também. E isso reforçou nos últimos 1000 anos, muito fortemente, a questão masculina. Basta observar que a Santa Inquisição que aconteceu nesse período também, as mulheres eram as que foram mais queimadas em fogueira. As mulheres, na verdade, elas tinham domínio de fitoterapia, que era medicina na época, que na época se acreditava em monstros, e ali as mulheres já estavam trabalhando com fitoterapia. E a gente então, tem esse conhecimento todo guardado dentro da gente. Quem carrega isso são vocês. E sabe o que eu percebo, Marco? Eu falo assim, vamos lá, busquem as ervas, tomem banho disso, se conectem à lua. Existe um medo inconsciente de fazer isso. Porque existe o medo do paganismo, de ser anticristo. Mas esse é um medo sistêmico do que a gente viveu lá atrás, do que as nossas antepassadas viveram. Santa Inquisição. Da Santa Inquisição. Santa Inquisição. Né? Depois Santa Inquisição teve depois, nos Estados Unidos, o protestantismo, que agiu da mesma forma, ou pior. Exatamente. Né? Mas aí temos mais um detalhe interessante. Nós estamos falando, né, de uma visão eurocentrada. Não foi Cristo que fez isso, né? Foi o homem que fez isso. Foi o homem, não tem nada a ver. Mas nós estamos falando de uma visão eurocentrada, a visão do europeu. Só que o Brasil, quem é que estava aqui primeiro? Os índios, os indígenas. Né? Como é que é a relação social indígena? É horizontal. Os homens, antropologicamente, europeu é vertical. O que é isso? Né? Existe uma posição de hierarquia que reflete no relacionamento do casal. No universo indígena, lógico que algumas culturas perderam isso por conta da colonização, mas eles têm uma relação horizontal, onde a mulher é vista igual ao homem, porém cada qual cumpre seu papel, mas no nível igual. É tão interessante que dentro de uma tribo indígena, a mulher ela pode estar no relacionamento com o homem
E se amanhã ela tiver relacionamento e resolvesse ficar com outro, se relacionar, ficar um tempo, isso é visto como natural nas culturas indígenas. Elas dominavam, certas tribos, elas dominavam o manuseio de ervas, outras eram os pajés, mas eles dominavam. Isso nós carregamos sistemicamente dentro de nós. E nós renegamos essa informação. Então, quando o brasileiro ele renega tudo isso, esse conhecimento, ele está literalmente cortando as raízes da árvore que sustenta ele. Fora a África, que também trouxeram conhecimentos fitoterápicos, onde as mulheres eram muito participativas. Mas a África, a gente pode olhar para ela de um olhar só? Não. Nós tivemos a África que veio para o Brasil muçulmana, muitos muçulmanos vieram para o Brasil, que na cultura muçulmana não se admitia a escravidão, tanto é que os líderes que mais se rebelaram contra a escravidão eram muçulmanos. Olha que interessante. Eram muçulmanos. Na Bahia você tem museus que existem alguns, eles carregavam o Alcorão pequenininho aqui, tá? Aqui no colar. Então, vários deles, inclusive parece que Zumbi de Palmares, há uma suspeita de que era muçulmano. Nossa, não sabia disso. Sim, sim. A revolta de Malé, para você ter uma ideia, no século, se eu não estiver errado, 17 ou 18, Salvador, 60% dos africanos escravizados eram muçulmanos. Da onde vem a cultura de se usar branco na sexta-feira? Que o muçulmano, na sexta-feira, para eles é um dia sagrado, eles vestem branco. Por isso que, por muitos anos, o brasileiro falava, vamos vestir branco, sexta-feira é dia de branco. Isso se perdeu com o domínio neopentecostal, que está, infelizmente, apagando tudo isso. E aí nós vemos, mais uma vez, no século XXI, repetindo um processo semelhante à Santa Inquisição lá de trás. E aí, como que as mulheres se sentem diante disso? Tolhidas, elas se sentem novamente com medo e tolhidas, podadas, onde elas não têm espaço novamente para esse aspecto. É verdade. Muitas vezes é necessária uma ruptura filosófico-religiosa para poder se redescobrir. Isso não é um caminho fácil. E o que eu digo é o seguinte, esse movimento todo do feminino, né? Se a gente for se lembrar e buscar a história mesmo, a primeira mulher que traz essa visão do feminino é Maria Madalena, né? Sim. E ela foi a primeira discípula escolhida de Jesus no momento que ele ressuscita, né? Ele se apresentou para ela primeiro. Então, eu vou trazer uma informação a mais para vocês. Então traz. Eu estou tentando dizer isso porque, assim, quando a gente começa a trabalhar com ervas, quando eu acendo um chumaço de erva, assim, o povo já me olha, fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ela vai queimar a gente? Ela é pagã? Não, gente, é um conhecimento fitoterápico. Não quer dizer que eu sou anticristo, entendeu? Todas as festas atuais são pagãs. Carnaval, sim, é um paganismo. Isso é paganismo, né? É paganismo. E ainda bem que tem paganismo. Sim. Ainda bem, né? Então, assim, um fato histórico, há pesquisas históricas bastante profundas, nada é conclusivo nesse período de Jesus, até porque vale lembrar que ninguém escreveu nada sobre Jesus Cristo durante a existência dele. Nada, não existe um escrito e nem ele deixou. Mas pelas pesquisas históricas, esquece a visão da Bíblia, e vamos olhar para a pesquisa histórica. Pesquisas seríssimas. As pesquisas apontam que, na verdade, existiam 12 mulheres também, apóstolas, junto com os homens. E, na época, essas mulheres usavam espada. Qual que é a simbologia da espada há 2000 anos atrás? As mulheres naquela época jamais poderiam empunhar armas. Só existia a possibilidade, só acontecer isso dentro de um grupo, né, com Jesus Cristo, indicava que ele tinha uma visão muito, muito à frente do tempo. E dizem que, na verdade, o maior conflito que surgiu na época com os próprios judeus, com os próprios hebreus, foi isso, dele ter dado espaço para as mulheres igual ao dos homens. Por essa razão, Maria não consegue entender, porque Maria Madalena tinha papéis extremamente importantes dentro do grupo,
e não entendiam. Porém, nós temos que fazer um outro paralelo. A primeira Bíblia, como a gente vê, ela foi formatada 300 anos depois de Cristo. Eles se reuniram, selecionaram os capítulos que eles iriam criar a Bíblia, e eles excluíram muitos capítulos, inclusive escritos que Maria Madalena deixou. Ali já começou um movimento muito forte de exclusão da mulher. Com certeza. Tanto que o papado era só masculino. É. E eu falo, né, que eu tenho certeza que foi Cristo que desperta esse número grande de mulheres terapêuticas agora, né? Cristo foi o primeiro feminista dos últimos 2000 anos. E eu falo para ele assim, você tem certeza que eu vou fazer isso? Eles vão me queimar na fogueira? Eu não quero morrer na fogueira, não. Cristo foi o primeiro feminista. Ele deu espaço a Maria Madalena e tantos outros. Para isso. Nessa pesquisa histórica, e é polêmico para os neopentecostais, tem gente que é muito arraigada a dogma, vai se incomodar. Mas ele nas pesquisas indicam que ele teve filhos com Maria Madalena, foi casado com ela, e os filhos, na verdade, o santo grau, na verdade, são os descendentes. Uhum. Tá? Você já ouviu falar uma linha do santo grau ser o útero da mulher também? Do cálice? É uma representação simbólica para os descendentes de Cristo. E eles procuraram proteger, pelo esse estudo, proteger os descendentes para que não gerasse problema. Você imagina, hoje você encontrar alguém que se dissesse descendente dele lá. O santo grau, na verdade, é a linhagem sanguínea. E isso é baseado em estudos históricos, que inclusive a própria maçonaria fala, os próprios ocultistas falam sobre isso, a Rosa Cruz, a maçonaria tem conhecimento. Tem um livro chamado Jesus Viveu na Índia, foi um livro proibido, eu tinha esse livro. Fantástico. Jesus Viveu na Índia, um livro de leitura obrigatória, um livro de pesquisa histórica, e ele mostra claramente o papel de Maria Madalena dentro daquele trabalho. Na verdade, ele nunca quis criar uma religião. Ele quis promover uma reforma do judaísmo e dando espaço para as mulheres. Sim, sim. Se até hoje os judeus ortodoxos não aceitam o espaço das mulheres, uma mulher não pode ser rabina. Você imagina isso há 2000 anos atrás? Sim. Uhum. Então ali ele já começou a mexer nesse sistema, né? Patriarcal. E você vai falando, eu vou arrepiando inteirinha, assim. Sim. Então, nos estudos eram 12 apóstolos. E aí as pessoas não sabem por qual motivo são 12 apóstolos. Por que 12? Você sabe quais são? Não. Por qual motivo? Não. Quantos signos do zodíaco nós temos? São 12, né? 12. Quantos meses do ano? 12. 12. Tá? É um para cada jeito, né? Aí está a simbologia, na verdade, representa cada um dos apóstolos masculino e feminino, e não só o masculino. Então nós precisamos olhar para trás e aceitar a inclusão de que houve 12 apóstolos mulheres junto com Cristo, empunhando armas. Foi algo muito, muito à frente do tempo. Talvez hoje seria ainda à frente do tempo. Você imagina 2000 anos atrás. Nossa, impressionante. Impressionante. Só que aí, o que acontece? Voltando àquele ano 1000, de lá para cá, ali foi onde o masculino mais avançou e dominou. Uhum. Ali, até o ano 1000, ainda você tinha sociedades, civilizações que a mulher tinha um papel preponderante. No ano 1000 para cá, né? Aí com a Santa Inquisição, etc., vocês foram totalmente excluídas. A ponto de... Tinha alguns ditados assim, mulher não pode subir numa... Aí tem umas coisas interessantes. Foi bom ter falado. Se você perguntar para a tem um ditado no mundo dos marinheiros que diz, mulher não pode subir num navio que traz azar. Uhum. E por muitos anos, eles diziam que as caravelas, né, só haviam homens. Mentira. Não havia só homens. Na verdade, nas caravelas eram colocadas prostitutas, porque elas poderiam, com isso, acalmar os homens, porque eles ficavam muito tempo navegando, e em várias caravelas que só haviam homens, eles acabavam tendo relações, e eles colocavam, na verdade, os marinheiros eram homens, e tinha muitos meninos abaixo de 13, 14 anos.
Então, esses meninos acabam servindo sexualmente a esses homens, numa troca. Então, literalmente, havia ali um ambiente altamente promíscuo. Alguns começaram a trazer mulheres, mas havia relatos já de violência. Então, a gente tem que observar que nessas navegações, sistemicamente, eles já trouxeram essa violência. Sim. Elas já vieram. E você não vê relatos da presença de mulheres dentro dos navios, mesmo que cumpra esse papel que é nobre. Uhum. É E daí eles chegavam no Brasil, né? Violentavam as índias, né? Depois... Aí teve outro movimento, Uhum. diferente. Num primeiro momento, não. Aí tem um outro fator que requer uma avaliação sistêmica. Os índios, os indígenas, quando eles perceberam, eles se aproximaram, eles tinham interesse em comercializar. Porque, na verdade, as pessoas imaginam que os indígenas brasileiros viviam totalmente isolados, eram tribos. Não. Existe um caminho que começa ali em São Paulo, no litoral. Eles têm trechos marcados, inclusive trechos que tem algumas pedras que houve assentamento. Então, foi um caminho... só um minutinho, Ellen, que eu estou gravando aqui. Só um minutinho que eu estou registrando. Então, foi um caminho, entre aspas, pavimentado. Até onde esse caminho chegava? Até os Incas. Que começou Esse trecho, em São Paulo. Você acha esse trecho em várias partes do Brasil, atravessando o Brasil inteiro. Então, já existiam registros que os indígenas, eles circulavam toda a América, comercializando, tendo troca cultural, ok? Então, quando os navegantes chegaram, eles tinham curiosidade. E a sociedade indígena, por ela ser horizontal, como é que eles se relacionam com o estranho? Então, eles dizem assim, você chegou, é um homem novo, aqui tem uma mulher, você vai ficar com ela, não existe o formato, entre aspas, casamento, como a gente vê. Então, eles apresentavam, num primeiro momento, as relações eram consentidas. Elas eram consentidas. Depois, com outros domínios, que aí começou aquela história de laçar Índia, etc. Mas no primeiro movimento, não. 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 E aí muitos acabavam engravidando essas mulheres, a maior parte voltavam para a coroa, e aqui ficavam as mulheres, entre aspas, mães solteiras, miscigenadas. Ali começa sistemicamente um fator que se repete na nossa sociedade há 500 anos, o qual não é o único, nunca podemos olhar de maneira cartesiana linear, é isso, não. Um dos fatores pela qual nós vemos muitas mulheres solteiras, mães solteiras, é uma repetição sistêmica desse processo lá de trás, inconsciente. Com certeza. Tá? Já é um processo assim. Não, e depois então, a gente teve a Guerra do Paraguai, que, nossa, aí, sim. E as mulheres, eu fiz uma pesquisa histórica tempos atrás, as mulheres foram para as guerras, né, para a Guerra do Paraguai, junto com os maridos, morriam junto, passava fome, morreu de cólera, morreu na guerra junto com o Paraguai. Né? Depois tem um município aqui de Corumbá, que era inteiro Mato Grosso, né? Eles tomaram conta, né? Os paraguaios tomaram conta de Corumbá, estupraram todas as mulheres que existiam no vilarejo. Então, assim, tem tudo, né? É muita marca. Não dá pra gente falar assim, isso é história, não tem nada a ver com isso. Não, está tudo aqui, nesse cor aqui. Lá no Rio Grande do Sul, as mulheres, elas iam nas campanhas militares. Elas estavam sempre juntas. Os acampamentos, elas estavam ali. Tinham eu não gosto de usar as meretrizes na época, que eram as prostitutas, mas eram elas que cuidavam dos soldados, elas que faziam alimentos, elas que entretinham, isso estava sempre junto. Mas se você olhar relatos históricos, os primeiros relatos históricos, livros, não falam disso. Não. Eles excluem. Agora, nos últimos anos, que nós estamos tendo pesquisas que estão apresentando esse fato que ninguém imaginava. Com certeza. O papel das mulheres ali. Ali elas estavam presentes. Então, o que acontece? Voltando àquela história do rio. Houve esse avanço dos últimos 1000 anos, até 1999, quando acabou, né,
o século XX. Então foi regido durante 1000 anos pelo número 1, a nota de abertura. Quando virou 2000, que número aparece? Número 2. E o que é o 2? É o feminino. Então, nós viramos no ano 2000, entramos no novo milênio, que vai até 2999, onde a nota de abertura para os próximos 1000 anos é o resgate e a conexão com a energia feminina. Mas não é só, não adianta a gente falar de resgate, de você resgatar internamente. Nós precisamos trazer o feminino, nós precisamos reformatar o mundo, um olhar do feminino, porque o mundo que você vê hoje, onde você vai, trabalha, ele é feito para o homem. Completamente. Totalmente. Trabalho, como que é exigido uma mulher, como que a mulher é cobrada no trabalho, como se ela tem que reagir como homem, senão Sim. ela não está nesse espaço. Sim. E eu Ela tem que sofri trabalhar muito feito- isso. Sofri Sim, muito ela tem que isso na minha trabalhar carreira. feito uma cavala, ela tem que sustentar filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer muita coisa. 80% do meu público é mulher, gente. Eu sou eternamente grato às mulheres. 80%. Minhas maiores promotoras da minha vida, eu sou o que eu sou hoje por causa das mulheres. Eu escuto aqui elas relatarem o dia a dia delas, só de ouvir eu canso. E olha que eu sou uma pessoa elétrica. Eu falo, meu Deus, como que consegue fazer isso? Sim. Você sabe que hoje a gente tem uma multi-habilidade, né? Eu estava no supermercado, fui conversar com a caixa, ela disse que ela estuda, faz artesanato, trabalha como caixa de supermercado, que trabalha horas, sábado, domingo, né? E ganha pouco, vende produtos de beleza e estava terminando a faculdade de pedagogia. Eu falei, gente, né, por que tudo isso? E você sabe o que eu falo, Marcos? Que as mulheres buscam ajuda, né, e são a maioria, né, de que busca ajuda, porque o nosso corpo não foi feito para dar conta de tanta coisa, sim. A gente dá conta Não. de amar, de acolher, mas não dá conta de trabalhar desse tanto. Isso Na mata a verdade, gente. o mundo está em colapso, né? Hoje nem o masculino nem o feminino aguenta essa velocidade e esse ritmo que nós implantamos. Sim. Mas para quem que pode mudar isso? O homem não vai mudar isso. Só quem pode dizer, opa, pera, eu tenho uma empresa e aqui eu vou introduzir um sistema totalmente diferente. Vai gerar um conflito com o ambiente? Vai, mas totalmente inovador. Somente vocês. Se vocês mais uma vez esperarem um homem trazer isso dentro do contexto, não vai acontecer. E como que exemplo, você... Pode falar. Depois Só eu pergunto, concluindo. fala da As empresa. pessoas imaginam assim, não, mas como é que vai ser que nós temos que trabalhar das 8 às 6 da tarde? Será que é só assim esse formato? Será que é esse formato somente de produtividade, de realização? A Alemanha, por exemplo, hoje a Alemanha é o seguinte, eu tenho um trabalho para fazer, entrei às 8 da manhã. Se 1h da tarde eu encerro o trabalho, eu fiz aquilo que eu tinha que cumprir naquele dia, eu bato o cartão e saio. Então a hora de saída máxima são as 18, mas a mínima vai depender da sua eficiência. Então você pode sair e vai andar de bicicleta, vai caminhar. Tanto que a Alemanha é o país que mais pratica trekking no mundo. O alemão anda muito. Você vê alemão com 90, eu faço trekking, vou para a Patagônia, eles cruzam pela gente com 70, 80 anos de idade, mulheres, a maior parte são mulheres, sabia? E cruza com mais fôlego do que eu. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Mas é porque eles acabam usando o tempo diferente. Quem vai poder refazer a relação tempo-trabalho são vocês. Mas enquanto vocês estiverem assoviando, chupando cana, tocando bombo, fazendo um artesanato, trabalhando de caixa, vocês estão seguindo um sistema masculino. E não para de botar pressão em cima de vocês. Aí a mulher tem que achar tempo, por isso que muitas não conseguem engravidar. A gravidez hoje é uma agressão ao corpo da mulher. Ela tem que tomar 1 milhão de hormônios e muitas desenvolvem câncer por causa disso para gerar uma vida. É muita agressão. A mulher não tem tempo de pensar no parto natural. Foi abstraído de vocês a ponto de hoje a geração nova nem imaginar um parto natural.
e que você sabe as consequências sistêmicas do parto, Sim. um parto de cesárea. Né? Dói o coração isso, viu? A criança Dói não meu tem coração. força. A Não. primeira força que ela vai aprender é sair do útero, a primeira força da vida. É. Eu Na tento Europa, falar não. isso com muito amor, porque as mães se sentem culpadas, sabe? Mas Claro, vem um claro. monte de gente fazer renascimento, daí você vai descobrir, tem uma cesariana por trás, você vai Sim. descobrir, essa mãe não estava na postura feminina dela, ela não tinha força, e daí a criança sofre diante disso. É uma série de problemas, é uma série. E assim, eu falo que a gente, nossa geração, por exemplo, a geração, eu tenho 41 anos, eu falo que, eu arrisco em dizer que o amor interrompido das meninas, das mulheres, não foi porque nós fomos tiradas das mães, mas é porque as nossas mães estavam tão perdidas que a gente sofreu de amor interrompido, porque não eram mães femininas. Elas não Sim. sabiam se elas iam ser homem. Minha mãe sustentou a casa. Então minha mãe também não Mas foi uma mulher feminina, né? qual foi o contexto? Qual foi o contexto? O contexto é uma sociedade que criou isso. Sim, Nós vivemos uma exatamente. sociedade doentia, doente. A nossa sociedade está doente, ela está falida. Com um modelo e estrutura organizada, está doente. Está aqui, ó, ela está na UTI. Não são só as pessoas que estão na UTI. A nossa sociedade está na UTI. Exatamente. Com Mudar certeza. o passado, nós não temos como. Mas é necessário a mulher reconectar. Porém, hoje você fala para a nova geração, dela reconectar, por exemplo, com o parto natural, a beleza do parto natural, que é muito menos agressivo para a mulher. Uhum. Você pega um médico hoje, ele não tem paciência. Não tem. Aí você vê o movimento das doulas surgindo novamente para tentar trazer isso de novo. Lindíssimo esse movimento. Disso, um movimento fantástico, onde você... Aí tentaram impedir as doulas, o Conselho de Medicina. Não, vamos resgatar isso. Isso é o feminino. Vocês permitirem que isso ocorra, é vocês permitirem que, mais uma vez, se apague o conhecimento feminino. Só quem dava os partos eram mulheres. Esses dias atrás eu conheci Não uma existia parteira parteiro. índia. Eu conheci uma parteira índia, uma índia mesmo, lá do norte do país. Ela fez mais de 4.000 partos, é uma senhora. Nunca perdeu uma criança no parto. Sim, Nunca! sim, Parto sim. em casa, parteira. Sim, Então, esse sim. negócio de mortalidade, né, neonatal, quando nasce natimorto, isso tem muita relação com o que nós estamos vivendo hoje, com esse negócio de você ter que ir para o hospital, ter que internar, ter que tomar anestesia. Meu Deus do céu. E o Brasil e a Turquia são os países que mais fazem cesárea no mundo. A Turquia As também mulheres... Eu sabia do Brasil, não sabia da Turquia, A Turquia não. também. São os países que mais fazem cesárea no mundo. Olha só. Então, mas por que isso? Porque o parto ele deixou de ser um evento de passagem e ele passou a ser apenas um ato de clique. Tira, corta, põe, pronto, libera. E tem uma coisa grave, Marco, que a mãe que... É claro, existem... eu não entendo de parto, mas eu sei que tem corpo que não dá conta de parir naturalmente. Beleza, não estamos falando... Era a exceção. Era a exceção. Só que o que falta às mulheres é força do feminino. É isso que está faltando. Mas essa é a força do feminino. E se você não tem força do feminino para parir sua criança, você não tem força para educar ele também. Você vai... Gente, eu falo mesmo, não tô nem aí que eu falo mesmo. Para suportar o parto, a dor, o processo do parto natural... A espera, né, Marco? A espera. É só feminino. A mulherada não dá conta de esperar as coisas acontecerem mais. Mas não. é necessário o resgate, Ellen. E nós estamos num momento que vocês... Por nós, pelo mundo, pelo planeta Terra, vocês precisam ocupar o espaço não como homens. É o que vocês fizeram. Até por recurso de sobrevivência. Sim. Agora é hora de dizer, tá, o mundo, nós precisamos agora pegar esse mundo e moldá-lo como se ele fosse confortável para as mulheres circular. O que precisa ser feito? Só vocês podem dizer. O mundo é tão masculino que você não se sente ainda confortável em andar numa rua
Você não se sente confortável em pegar um carro, você ainda tem medo. As pessoas não param para pensar que isso é um contexto que até influi na arquitetura. A arquitetura ela é feita para o homem, para a sobrevivência do homem. Existe um estudo de arquitetura e comportamento social muito interessante, depois uma hora eu trago isso, que a arquitetura ela interfere em todo o comportamento social. Só que a arquitetura mundial ela foi toda feita para o homem. Olha só que interessante. Toda para o homem, para a sobrevivência para o homem, para a caminhada do homem, para o homem se deslocar, para o homem fazer, para o homem trabalhar, o homem masculino, e não a mulher. E como que nós, mulheres, Marco, na sua visão, a gente começa primeiro, a partir do nosso movimento, a gente nos tornando feminina, e como que a gente pode contribuir com os homens que estão muito machucados por conta dessa falta de lugar? Tá todo mundo fora do lugar, tá todo mundo doente, né? Como que o feminino que se cura pode contribuir para o masculino na sua visão? Você acha que isso pode potencializar? Ellen, eu atuei na área criminal. Muitos Você é anos. advogado, né, Marcos? Você é advogado. Advoguei como advogado. Eu tive laboratório comportamental minha vida inteira. Quem cria os homens? São as mulheres. né? A maior parte das famílias brasileiras são famílias compostas de mulher e filhos, não tem o homem. Uhum. Quem que criou esses homens? Quem que formatou esses homens? Foram vocês. Uhum. Então é o lobo do próprio lobo. Vocês acabam retroalimentando todo um sistema. Eu só vejo isso com mudança de consciência. E é longa, demorada. Somente, primeiro, a pessoa se curando, que é um trabalho psicológico, de tratamento, quer seja terapias integrativas, terapia psicológica normal, tudo é válido, tudo tem que ser feito. E depois do processo de cura, a pessoa começar a criar uma vida de uma forma diferente, que talvez vai dar resultado depois de 2, 3, 4 gerações. Não vai ser para agora. Mas se vocês não iniciarem esse processo agora de cura, não vai resolver. Infelizmente, o que a gente vai ver pelo mundo aí pela frente vai ser cada vez pior. Cada vez pior. Tá? Mulheres estão validando a violência contra elas, as próprias mulheres. Uhum. Quando você escuta mulheres dizer assim, eu não voto em mulher, vocês não elegem mulheres, não é porque vocês não têm espaço também, não é só isso, porque não votam, não confiam em mulheres. Uhum. E a própria mulher compete com outra mulher, né? Sim. Isso é gravíssimo. Mas aí foi um contexto de criação, porque vocês acabaram, para entrar nesse mundo criado, formatado para o homem, vocês foram atrás das mesmas ferramentas masculinas. E a mulher tem a capacidade de estabelecer, né, a postura colaborativa. Mas aonde está? Nós, brasileiros, nós temos mais raízes para resgatar. Se a gente se conectar, por exemplo, com a ancestralidade indígena, olha a ancestralidade indígena, como é a relação da mulher. Mas não um olhar preconceituoso do europeu. Um olhar antropológico, ler e estudar. Ela é muito mais equilibrada. Se você olhar também nas sociedades lá, originárias africanas, ela também é mais equilibrada. Então nós temos no nosso DNA, nas nossas raízes, algo que está lá atrás, só que a gente está aqui, ó, cortou a conexão e a gente passa só a olhar para o modelo europeu. Uhum. E está dentro de nós. É muito mais complexo, por exemplo, para outros povos. Nós temos, no Brasil, nós temos tudo para nos conectarmos e tudo para nos desenvolvermos. Tá tudo pronto, né? É só Basta buscar. Mas para buscar, sim, para acessar isso, a pessoa vai ter que desconstruir internamente preconceitos que foram impostos novamente pelas religiões dogmáticas. As religiões dogmáticas são catolicismo, judaísmo, islamismo e as suas ramificações do protestantismo. As religiões filosóficas, que eu considero, chamo dessa forma, do Oriente, shintoísmo, hinduísmo, né, budismo, é totalmente diferente a relação do homem e mulher. Então, para a mulher, para passar por um processo de cura, você que faz o trabalho sistêmico com elas, infelizmente, você vai se deparar com um muro interno chamado religião. Uhum.
Dogma. Hoje eu tive um desafio Dogma. desse. E que é masculino. Sim, eu digo assim, a gente honra a formação espiritual que temos, a gente honra o caminho que a gente fez, mas a gente precisa abrir a mente para saber o que o homem, como o homem interferiu nesse processo, né? Sim. Porque eu falo, meu negócio é diretamente com Jesus Cristo. O que aconteceu nesse meio do caminho aí, ó, o que eles deturparam, porque eu falo assim, que comigo me judiou muito ainda também, né? Sim. As próprias crenças que você vai aprendendo do homem, não é de Deus, nem de Cristo. Não. Como o homem interpretou a religião, nossa, me ferrou um monte durante a minha caminhada. Nós temos dramas relacionados a isso, muito acentuados. Sim. A agressão que os povos indígenas sofreram e sofrem até hoje, excluindo todo o conhecimento deles, é uma agressão religiosa. Exatamente. E a religião ocidental, as religiões dogmáticas, elas são patriarcais, são masculinas. Exatamente. Tanto é que eu falo, eu até oriento as meninas, vocês vão ouvir eu falando de lua, de virada de lua, de movimento com a terra, mas isso tá na nossa ancestralidade, as índias são assim. Eu parei 2 filhos de parto normal só em virada de lua. Como que eu posso me desconectar dessa força? Sim. Cristo não vai me condenar porque eu tô tem usando nada a ver. a própria criação, né? Não tem nada a ver, Cristo, nada a ver com o que nós temos aí. Cristo só pregou uma coisa, amor incondicional. Se as pessoas seguissem realmente Cristo, era só pegar a Bíblia e dispensar ela, porque bastaria uma página escrita amor incondicional. Exatamente. Tá? Que lindo então, isso, né? Muitos que se dizem cristãos, na verdade, não são cristãos. Eles têm uma régua, eles usam a Bíblia de régua para ficar julgando os outros. Cristo não escreveu nada, Cristo só deixou uma coisa, amor incondicional. O dia que as pessoas seguirem isso, você pode dispensar a Bíblia ou deixá-la como um registro histórico, ou seja lá o que for. É isso mesmo. Né? Então, assim, se não, esse processo de vocês não tem como dissociar o espaço da mulher do que a religião traz para a sociedade. Infelizmente, a religião reforçou o estigma da mulher. Sim. Por isso que é muito difícil você fazer esse trabalho com elas, porque você vai até um ponto, de repente, um ponto mais a fundo, você vai tocar no dogma. Mas você sabe que tem uma coisa maravilhosa, né? Porque eu fui pesquisar na Bíblia também explicações para as mulheres. Nem sempre tá tão... O texto bíblico não tem essa divisão. Então você consegue achar... Eu achei livros de cânticos, por exemplo, que falam do tesão, né? É maravilhoso. Fala, tá vendo, gente? Vocês podem sentir tesão. Tá aqui, tá na Bíblia. Então... Lembremos de uma coisa. Vou te interromper. Pode falar. Lembremos que a Bíblia que está aí, ela foi criada por homens reunidos ali cerca de 300 anos depois, que eles escolheram quais capítulos iriam entrar nessa Bíblia. Exatamente. E isso que eu estou falando, eu ainda parto desse princípio para dizer que ali também, onde elas acreditam que esse direito não existe, eu falo, não existe, está aqui, ó. Eu te provo que está aqui. Aqui existe isso também, né? E existe toda essa sabedoria, mas enfim, a gente não precisa entrar nessas questões profundas, mas isso é importante para as pessoas terem consciência, né? Nós estamos falando de consciência. Não estamos falando de certo e errado, é consciência. Não. Né? Mas o novo século, ele envolve a desconstrução dos dogmas. Entendo. Então, agora nós estamos diante de um ambiente que não tem como mais não discutir religiões. Não é em si a religião, mas discutir os seus dogmas. E isso é a nova tendência do próximo 1000 anos. Então, as religiões também vão passar por esse processo de ruptura, desconstrução total para a reconstrução. Nós estamos vivendo o último suspiro do movimento conservador. Eu falei disso há 10 anos atrás. Iria ter um aumento, eu escrevi um artigo sobre isso há 10 anos atrás, que haveria um acirramento
E eu comparei com uma pessoa que está... Você já viu gente que está hospitalizada? Já observou uma coisa? Toda pessoa que está no estado grave, ela está grave, 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 grave. De repente, um dia, melhora. A família toda fala, nossa, melhorou. Vai se curar. Não. Ela melhorou porque ela precisou de força para morrer. Então, ela que tem um lindo. último suspiro. A mesma coisa os movimentos sociais. Nós estamos tendo aí, eu falei há 10 anos atrás, tem um artigo, até vou ver se eu consigo achar, que eu falei que nós teríamos um acirramento do radicalismo, da intolerância, do conservadorismo. Mas isso não vem para ficar, ele vem para dar o último suspiro e morrer. Olha só. Isso que a gente está vivendo, então, ele é completamente passageiro. É completamente passageiro, porém altamente traumático, porque ele causa esse impacto. As pessoas que estão se agarrando a isso, imaginando que isto vai ser o próximo século, estão redondamente enganadas. Dentro de poucos anos, elas vão se sentir órfãs do que elas consideram uma ideologia. E vão ser vistas como pessoas muito velhas para a sociedade, mesmo que sejam jovens. Eu aviso os jovens, eu dou palestra na MB, e falo, gente, não se agarre a essas ideologias. Dentro de alguns anos, vocês vão estar com 30 anos, mas sendo vistos pelo contexto social como pessoas envelhecidas, defendendo ideias do passado. Olha que E nós não podemos interessante. esquecer, sim, nós não podemos esquecer que todo esse conservadorismo, ele tem um fundo masculino, de domínio, de controle. Então, quando vocês reforçam esse conservadorismo, vocês estão reforçando o masculino mais uma vez. Vocês estão alimentando o agressor. Olha que interessante. Tá? Vocês estão alimentando. O que a gente pode trazer de novo? Ainda não se sabe, mas a gente sabemos numerologicamente que esses próximos 1000 anos o mundo precisará ser formatado com o contexto da energia feminina, porque ele começou com o número 2, 2000, 2001, 2, 3, 4. Aí a pessoa pergunta, mas Marco, já estamos há 20 anos nesse século. Nada acontece à meia-noite. Então, meia-noite do ano 2000 deu um clique e mudou tudo. Não. Nos estudos, a gente percebe que existe um período de transição, que é uma zona de transição chamada cúspide. 20 anos antes, 20 anos depois, em média, mas pode avançar um pouco mais, 50. Essa transição costuma ser bem confusa, porque ela mistura as duas coisas. Mistura o que é velho e mistura com o que é novo, você não sabe o que vai entrar, o que vai sair. Ó, vai cair acho que 25 segundos. Nós recomeçamos, aviso o pessoal. Então vai cair, nós recomeçamos. Salva para não perder. Fecha e salva. Eu vou salvar, eu estou gravando aqui também, eu vou salvar. E já voltamos aqui. Eu vou pegar uma água. Esperem que eu vou pegar uma água. Tá, daí eu vou esperar você me chamar, tá? Tá bom. Tá bom, tchau. Vamos voltando, pessoal. É que o Instagram está voltando aí. Tá me ouvindo bem, Ellen? Tô te ouvindo. E você? Agora ficou melhor ainda a internet. Sabe o que acontece? Aquele horário das 19 horas é um horário complicado. Por isso que eu fiz as outras lives 20 horas. Porque é um horário que tem muita gente chegando em casa, conectando, então a internet fica ruim. Pois é. Né? Vamos deixar o pessoal voltar a entrar aí novamente. Vamos esperar para dar continuidade. Eu aproveitei e busquei. Bem? Perfeitamente. Interessante, né? Que coisa. E agora, eu acho que
o grande desafio também, Marco, é a gente trabalhar as nossas questões internas, né? O nosso padrão de crença, o Sempre. machismo que está dentro da gente. Dentro dessa configuração nova, o que você entende? A mulher cuida mais da cria, mais da casa, mas não como... Deixa eu colocar aqui. Não como uma obrigação de submissão, mas é pelo que ela dá conta, né? Ela também pode trabalhar, ela também pode fazer o que ela quiser, ela deve. Eu trabalho muito, muito. Mas eu vejo que eu fiquei muito mais saudável depois que eu mudei. Eu desliguei a energia masculina para trabalhar, né? Lógico que a gente ainda usa, porque ela nos serviu durante anos. Sim. Mas quando eu comecei a ser mais... ter mais tempo para conversar com as pessoas, o trabalho se tornou mais prazeroso, sabe? Com mais tempo, né? E por isso que eu queria falar com você, assim, como fazer esse processo de mudança, né? Como despertar essa energia feminina para que isso contribua com o movimento que o mundo está passando. Olha, não existe, primeira coisa, não existe como mudar se nós não mudarmos a nossa estrutura social. Uma sociedade onde ela tem que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, ininterruptamente, isto por base, que a gente sabe que muitos avançam além desse horário. É impossível a sociedade se manter desta forma e ter espaço para o feminino. Esse modelo, ele está falido. Por que eu dei o exemplo da Alemanha? Talvez seja ali uma das sementes de modelo de forma de trabalho. Porque não existe de falar, não tem como mudar a sociedade se a gente não falar em termos de tempo e espaço. As pessoas precisam de mais tempo na vida delas. Qual é o grande drama das mulheres hoje? É a falta de tempo. Por quê? Não é a falta de tempo, é o excesso de coisas que se fazem naquele tempo de 24 horas. Excesso. E esse é o energia masculina. Metas, objetivo, foco. Odeio essas palavras. Essas palavras não funcionam, não sustentam. Elas agridem muito a natureza humana. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, agora tive um cliente meu há pouco tempo, dono de uma franquia, não, porque na minha vida tudo é meta. Eu falei, é meta. Você tem quantos anos? 41 anos? Então, se você continuar nesse ritmo, você vai acabar infartando o jovem. Parece que foi uma coisa, sabe? Semana passada, ele teve um problema, uma internação, pressão alta, problema no rim, tudo. Falei, e agora? Aí, do hospital, ele me mandou os exames, estava fazendo exame. Falei, e aí? Lembra que eu te falei com você? A conversa que eu tive com você? Que loucura, né? Mas por que esse mundo formatado dessa forma? Porque esse mundo é energia masculina, é o homem. Né? Tirar, extrair, trabalhar, meta, foco. As empresas atingem a meta de 1 milhão. Aí elas têm que atingir a meta de 2 milhões. Aí tem que atingir a meta de 3 milhões. Tá, isso sai do nada? Uma empresa se duplica uma meta, tem que entender que ela está extraindo, significa degradação da natureza. Porque lá na ponta está sendo destruída alguma coisa para que aquela meta atinja. Tem alguém sacrificando a família, tem alguém sacrificando... Não só isso, a gente começa com o sacrifício do planeta Terra e de lá para cá é uma avalanche. Planeta Terra, natureza, os outros seres vivos que estão aqui são parte da natureza, tão importantes quanto nós, e chega na família. Nós somos o final da ponta que já está tudo destroçado. Então, se a gente não mudar a relação com o mundo, olha só, com esse movimento, já está surgindo um movimento na Holanda chamado de decrescimento. O que é isso? Eles estão questionando qual é a necessidade dos bancos internacionais colocarem como meta para um país ser saudável estar em constante crescimento. Todo mundo almejando o crescimento da China de 9%. Se de repente 10 países no mundo hoje conseguirem chegar ao crescimento de 9% ao ano como a China, acabou o planeta Terra.
Acabou. Isso apenas para satisfazer a meta. A meta, que é uma meta masculina. Que é o foco, né? Foco, meta, é energia masculina. Nós temos que entrar no outro universo. E o resgate, quem mais pode fazer a vanguarda disso são os brasileiros. Com a ancestralidade indígena. A solução está lá na ancestralidade indígena. Lá em algumas ancestralidades africanas. Está no passado a solução para o nosso presente e futuro. No passado que nós abandonamos. Mudar a relação do homem. Talvez nós precisamos criar daqui para frente. Eu vou dar um nome para isso. Estou soltando isso agora pela primeira vez. Talvez um capitalismo colaborativo. Está entendendo? Uma outra forma de lidar com a matéria. Você veja, as mulheres, quem que participa mais das empresas de reciclagem que estão ali são mulheres. Que estão ali separando o lixo. Porque o planeta Terra não aguenta mais. A gente não chama o planeta Terra de homem, né? Coincidentemente, é Mãe Terra. Pois é. Então, Por que será? E o que isso está matando, né? Está matando o feminino. Nós não estamos cuidando geral. da mãe. Nós não estamos cuidando da mãe, do feminino. Pois é. Da Mãe Terra. E sabe o que Só eu percebi? vocês. Você sabe o que eu percebi, Marcos, também? Que as pessoas estão com menos dinheiro agora, nesse momento que estamos vivendo, mas estar em casa é muito bom. Estar em casa é saudável, estar perto da família. Você não vê as pessoas assim reclamando de estarem com pouco dinheiro, porque elas estão em casa. Tá tudo bem. Então a gente também deve estar aprendendo a viver com menos. Porque quanto mais você está fora de casa, mais você gasta, não é? Então. Bom, temos famílias que estão sem dinheiro mesmo. Sim, isso é uma verdade absoluta num país que tem uma população majoritariamente pobre. Mas nós temos uma parcela. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que pensar qual Brasil que é. São vários Brasis. E são várias famílias. E são vários femininos. Sim. Nós temos um feminino, por exemplo, de ancestralidade europeia. Nós temos o feminino de ancestralidade indígena. Nós temos o feminino de ancestralidade africana. Nós temos o feminino que é uma mistura de tudo isso. Nós temos que falar de vários femininos aí. Com certeza. Né? E mesmo da ancestralidade europeia, da onde que é? É do norte da Europa? São os poloneses? Que é diferente do feminino das latinas? Sim. Não é verdade? Então você pega essa dinâmica, quando a gente vai buscar Brasil, a gente tem que entender isso. E aí quando a gente fala assim, tá, tem uma parcela da população que está falando assim, eu estou com menos dinheiro. Menos dinheiro para quê? Menos dinheiro para você fazer uma compra no shopping, num consumismo desenfreado, menos dinheiro para você ficar todo dia num restaurante, menos dinheiro para você gastar com futilidade. Talvez para isso você está com menos dinheiro. Mas se você parar para pensar, talvez muitas famílias estão mais do que o suficiente para viver bem, uma vida mais tranquila. Mais tranquila. Talvez a gente esteja experimentando, fazendo um test drive do que seria o ideal de um modelo de vida. Menos aceleração, trabalhar em casa. Não é todo mundo. Nós temos uma parcela que não tem condições. Nós temos uma parcela da população que vai estar na rua. Né? Mas nós temos uma parcela que pode trazer um novo modelo. Então, você, eu, trabalhar em casa. Com isso sobra mais tempo, a gente curte mais a casa, a gente se dedica mais aos filhos, a gente se dedica às coisas que nos trazem prazeres, a hobbies, etc. Então, tudo depende do olhar. Eu tenho muitas famílias, né, eu atendo mais a classe A e B, elas chegam reclamando, falam, tá, mas espera aí. Se você abrir mão do shopping, se você abrir mão do restaurante, daquelas futilidades que você mantinha, e que se a gente observar, eu tenho 52 anos. Eu sou de uma geração que ir para um restaurante era uma vez ao ano. A viagem era uma vez ao ano. Gastar com roupa supérflua era uma vez ao ano. E nós éramos felizes, nós vivíamos muito bem. Porque nós tínhamos o dinheiro para suprir o essencial. E havia mais tempo para se dedicar à vida, à família, aos prazeres da vida.
Só que nós estamos construindo um mundo nos últimos 30 anos que é uma loucura, isso aqui é um manicômio. Nós vivemos num manicômio. E esse manicômio, não tem como você pensar e mudar ele, mudar alguma coisa dentro do manicômio. Nós temos que desconstruir, destruir o manicômio, esse manicômio, porque tem uma maneira diferente de pensar, é a mulher. Porque o homem, se deixar, ele reconstrói de novo no mesmo formato. Da mesma forma. É só vocês que podem dizer, gente, não dá. Que história é essa de trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde? Poxa, eu posso ser produtivo com menos tempo de trabalho, eu posso estar com um tempo mais com meus filhos, eu posso ter um tempo de passear no parque, eu posso ter o tempo de fazer outras coisas que me dão prazer, inclusive cumprir parte do meu feminino quando eu quiser, quando eu sentir prazer, não por obrigação. Eu quero fazer hoje um jantar para minha família. Ô Marcos, deixa eu te contar uma história que eu lembrei aqui. Eu sou jornalista há mais de 20 anos, né? Hoje eu estou na Record, mas eu trabalhei em outra afiliada da Globo aqui. E eu estava num plantão de domingo, minhas crianças eram pequenas, né? E já tinha me separado na época e eu tinha que esperar até, sei lá, 10 horas da noite para o material ser gerado via internet, via cabo Embratel, que era um rolo antigamente. Hoje a gente sobe uma matéria em um segundo, antigamente era via Embratel, até umas 10 horas da noite, mais ou menos, para esse material chegar, acho que era de Ponta Porã para Campo Grande, e eu mandar ele para São Paulo. Eu saí do meu plantão e fui fazer compra no supermercado. Já tinha terminado meu expediente. E uma colega me viu e dedou para o meu chefe. Eu fui chamada na segunda-feira, levei uma notificação na época, uma advertência, porque eu tinha saído no meio do plantão. Não tive nem condições de argumentar, né? Porque eu já tinha terminado meu trabalho, que eu estava lá parada, esperando dar o horário para chegar esse material, eu estava fazendo hora extra. E isso tudo, para liberar esses traumas, foram bem difíceis. Porque, imagina, eu estava alimentando a casa. Eu estava fazendo compra num domingo, fora do meu horário de trabalho. Porque nós, mulheres, também fomos colocadas num sistema extremamente opressor do trabalho. Mas é masculino. É um horror isso. As regras são masculinas. As regras religiosas são masculinas. As regras jurídicas são masculinas. As regras societárias são masculinas. As regras políticas, de estrutura política, são masculinas. Como falar do feminino? Como falar? Você acha? Você não consegue naturalizar a gravidez? Você não vê empresas onde a mulher pode levar a criança dela e está aqui do lado, que não existe espaço físico. Por isso que eu falo, a arquitetura da sociedade, ela foi construída para o homem. Ela não foi construída para a mulher. E quando eu falo arquitetura, de uma forma muito ampla. Muito ampla. Sabe? Toda a estrutura da sociedade foi formatada pelo homem, pelo masculino. Só que para formatar o feminino, não adianta pegar aquela casa velha e falar, vamos fazer um puxadinho. Você já viu isso? É a coisa mais horrorosa que existe, é mais trabalhosa e gasta muito mais. Chega um momento que nós precisamos destruir. E o momento que o universo está proporcionando à humanidade é um processo de destruição. Nós já temos algumas sementes. Olha lá, Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia, Alemanha. Exatamente. Os lugares que melhor tiveram resultado com coronavírus, com cuidado. Energia feminina. E os lugares onde mais tem o ar masculino exacerbado estão sendo uma tragédia. Brasil e Estados Unidos, representado por Bolsonaro e Trump, que representa aquela energia masculina grotesca, que agride, que exclui a mulher. Olha aí. E que coloca, muitas vezes, né? A gente tem que entender que a gente tem um grande valor, né? Que a gente é preciosa, que a gente é conectada ao nosso poder de criação, do divino, né? E o problema é que a gente está entrando numa esfera de permitir esse tipo de situação, né, do homem, porque senão as mulheres vão continuar sozinhas, né? Existe uma questão muito complexa,
elas se tornaram masculinas, mas eu falo, vai pro feminino. Sim, Vai pro sim. feminino, que você não vai ficar sozinha. Mas existe o medo ainda, de mesmo no feminino, de se comportar na aceitação de certas coisas, de continuar sozinha. Mas daí a gente tem que acreditar na transformação, né? Também do outro. Nós estamos na era de sementes. Nós não vamos ver resultado final. Nossa geração, mas agora é um momento de tomada de consciência. Por isso que a entrada do século XXI, que é o número 2, que traz uma dinâmica nova. O que é o 2? Nós, daqui para frente, só vai funcionar a sociedade se ela trabalhar com equilíbrio, empatia, sensibilidade, tá? Igualdade. Isso é tudo da energia 2, que é a energia feminina. Acolhimento. Só que nós vamos ver esse mundo? Não. Nós precisamos lançar as sementes. Nós estamos vivendo um momento que essa energia 1, ela está saindo para dar espaço para os próximos 1000 anos da energia feminina. Não é excluir, mas ela precisa dar espaço para que a feminino construa um mundo com outro modelo. A gente está tão inserido, isso é tão louco, a gente está tão inserido nesse modelo que a gente não consegue imaginar um modelo diferente. Você já parou para pensar? Não. A gente não consegue imaginar. Não consegue criar. Quando existiam os feudos, se você chegasse lá na época dos feudos e dissesse, olha, pode existir um modelo assim, uma democracia presidencialista, pode ter uma democracia parlamentarista, ou seja, vários modelos. Eles dizem loucura, isso não existe, não é possível isso. Nós estamos exatamente no momento que nós precisamos mudar os modelos. E só a mulher pode fazer isso. Não vai ser o homem. O homem vai sistemicamente repetir o padrão dele. Entendi. Sistemicamente. Olha só. E no Brasil, a mulher tem uma fonte onde ela deve se abastecer com modelos. Esta fonte está na nossa ancestralidade, que é riquíssima. Indígena, africana. Ali pode trazer soluções que a gente nem imagina. Ali pode estar. Por isso que é interessante você estudar antropologicamente a organização de uma sociedade indígena, que tem variáveis diferentes de uma tribo para outra. Mas ali tem muito interessante o papel da mulher, que é totalmente diferente do nosso modelo. Totalmente diferente. Você pega o modelo dos Incas, né? Que foi a sociedade mais bem organizada, quantos 1000 anos atrás, né? E tudo ali intacto. Tinha esse equilíbrio do feminino e do masculino, da honra. Só que indígena. Né? Indígena. Com certeza. Ô, Marco, uma curiosidade minha agora. Quando que acaba esse movimento do vírus? O que seus números dizem sobre isso? Se é que é assim que eu posso perguntar? Sim, sim. Bom, quando surgiu isso, na verdade, ano passado, eu fiz 4 vídeos que estão no meu Facebook, quem buscar vai achar, e eu repliquei esses vídeos, que foram prognósticos para o ano de 2020. Ainda não estava acontecendo o coronavírus quando eu gravei. Mas ali no vídeo, um deles eu falei, olha, é um ano de cárcere coletivo. Eu lembro que eu usei essa expressão. Mas eu expliquei, eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas a gente vê uma energia de cárcere coletivo. Eu não sei se vai ter prisões coletivas por ditadura, o que vai ser. Nós estamos vivendo um cárcere coletivo. Se você observar. E aí, as pessoas, quando começou a estourar o coronavírus ali para fevereiro e março, as pessoas começaram a me procurar, querendo saber, e aí, vai passar? Porque aqui em Mato Grosso e Cuiabá, as medidas foram tomadas bem cedo, tá? No começo funcionou muito bem, nós tomamos medidas muito corretas, tanto que Mato Grosso chegou a ser o estado modelo. Uso de máscara obrigatório. Então, aqui o assunto surgiu muito cedo. As pessoas começaram a se preocupar muito cedo. E aí me perguntavam, tá, quantos dias? 15 dias? 20 dias? Falei, gente, não. Não. Por quê? O coronavírus, ele surgiu no final de 2019. 2019 era o ano 3. Se você somar, vai dar um 3. Mas ele tomou proporção já dentro de 2020, que é um 4. E qual é a regra geral de uma energia 4? Se você está no ano 4, a Ellen, tudo que acontecer com você ao longo do ano
vai ser demorado, arrastado, cheio de contratempos para ser resolvido. Então, se você tem um probleminha legal, em outro momento se resolveria fácil, mas no 4 aquilo vai demorar e pode surgir mais problemas, mais barreiras para testar sua capacidade de resiliência e de resistência. Quando a gente olha para essa interpretação no nível global, significa que seria algo demorado para ser resolvido. Então eu estimo aí pelo menos 2 anos nessa história. No Brasil, eu falei lá no começo, no Brasil tinha grande risco do mundo sair da pandemia e o Brasil continuar numa endemia por muitos anos por conta da nossa desorganização. E é o que está acontecendo agora. Nossa. Lá atrás, quando eu falei isso, não tinha acontecido nada disso, não havia ainda nada disso. Estava tudo no campo da teoria. Eu disse o que poderia acontecer. Lá atrás eu falei, gente, se não nos organizarmos, nós vamos nos tornar um povo pária no mundo. Ou seja, ninguém vai querer receber brasileiro para turismo, para nada. Olha o que está acontecendo. Eu falei, o mundo vai impor barreiras sanitárias. Então, se o país está fora de controle, esse cidadão não será bem-vindo. E aí, o que nós temos pela frente? Nós vamos ficar aqui presos dentro do país. E depende de renda financeira. Ah, eu sou rico. Meu filho, você chegou com o passaporte, você vai tentar barreira sanitária. Aqui você não entra, não. E nem sai. Então, nós temos a probabilidade de enfrentar isso por mais do que 2 anos. E o ano 5, que é o ano que vem, como que é a energia do ano 5? Pois é, quem estuda isso não tem, estuda de maneira simplificada. Então, a pessoa olha o 4, aí o 5, quando você pega um livrinho de numerologia simples, ele fala só as palavrinhas bonitas, liberdade, avanços, né? Desenvolvimento, expansão. Tá, isto é o aspecto positivo quando o 4 foi positivo. Nossa. O 5, quando ele chega e ele vem de um 4 da forma que está, nós dizemos que é aquele momento que tira a última pedra e a avalanche vem em cima. Então, vem tudo de uma vez. Por isso que nós dizemos, quem estuda profundamente, a gente diz assim, o 5 pode ser pior do que o 4. Meu Deus! Porque ele abre a comporta do que está represada no ano 4. Caramba, Marcos. Nós vamos ter talvez um pequeno fôlegozinho, pequeno, em 2022, pequeno, mas 2023 é complicado. Na verdade, globalmente, nós só vamos dissipar essa história lá por 2026. Só que o Brasil, no mapa do Brasil, existe um risco altíssimo. É mais uma coisa que eu falei em fevereiro, e agora os analistas econômicos já estão apontando. Quando eu falei em fevereiro acharam um absurdo. Eu falei, o Brasil pode ficar numa recessão de 10 anos, década perdida. As últimas análises econômicas já estão dizendo isso. Meu Deus do céu. Então, a nossa situação... E dá para ir embora daqui, então, Marcos? Não dá para ir embora para onde? Ninguém quer saber de brasileiro, tá tudo para eles, os olhos dele é contaminado com coronavírus. Que loucura, gente. Você não vai sair fácil, não. Acabou aquela brincadeirinha da turma dizer, então se não der certo eu vou embora. Agora não, agora vai ter que ficar. E é interessante que 4 é uma energia de realidade. É como se o universo dissesse, o brasileiro sempre foi assim, ele fez a burrada, ele não assume responsabilidade, ele encontra escapismo. Pela primeira vez na história, principalmente a classe alta, a classe média, que é a que mais vaza, quando qualquer coisinha dá, ele vaza. Ela não vai poder sair. Isso vai... é interessante, porque vai ter que viver todo o processo, né? Vai viver todo o processo. Acabou aquele momento de dizer assim, qualquer coisa eu vou embora. Então, Rose, mas eu não quero ir embora não, Rose, eu tô brincando. Sim, mas tem um fator sistêmico muito interessante aí. O que está acontecendo que o brasileiro está sendo forçado a olhar para a realidade que ele construiu? Sim. E ficar na realidade que ele construiu. Porque ele não é só olhar, ele tem que ficar. É como se todo o sistema familiar trouxesse uma coisa e falasse, olha, tá aqui, agora vocês vão ter que encarar. Agora você precisa honrar o país que você Isto vive, é um movimento sistêmico. Isto é um movimento sistêmico. Agora você precisa honrar de onde você veio. Agora vai ficar aqui.
o brasileiro tem uma mania de ele só é bom se ele for embora para outro país. Se ele for embora. Se ele for embora. E muitas vezes a pessoa que é formada, tem todo um currículo, né? Se ela se esforçasse com veemência, com força mesmo, talvez, por exemplo, eles vão embora daqui para fazer faxina nos Estados Unidos. Relata para mim que trabalha 12 horas por dia. Eu pergunto, peraí, se você trabalhasse 12 horas por dia no Brasil, quanto que você ia ganhar, né? Mas aí temos uma relação muito profunda, tem um fator aí que uma hora eu explico para você sistemicamente por que isso acontece. Só que agora, pela primeira vez, nós somos obrigados a ficarmos dentro das nossas fronteiras e olharmos para o mundo que nós construímos. Uhum. Ô, Marcos, você acha que a gente continua com isolamento, com quarentena até o final desse ano, então? Provavelmente. Vai. As escolas Se quebrar, não voltam a aulas? Não tem como voltar. Não tem como. Quem liberar vai ter que rapidamente voltar. Agora antes de começar a live, eu vi Porto Alegre que implantou, diz que um sistema totalmente novo, experimentava um sistema novo de controle da pandemia. Inicialmente parecia que estava indo tudo bem. Saiu do controle. Não tem jeito. Isso é energia 4. 4 ele põe dificuldades. Quando você pensa que está resolvendo, vem outra dificuldade. Está resolvendo, tem outra dificuldade. Só que o segundo semestre, 4, fazendo um parênteses, 4 é o parafuso. Sabe quando você vai apertando o parafuso? No começo ele está frouxo. Aí quando ele vai chegando no final, ele fica bem duro e você dá aquele arroxo. Então a gente diz que final de uma energia 4, final de um ano 4, ele é sempre pior do que o começo. Nossa, então de julho para frente... Passou, viu? De julho para frente... Pode falar, desculpa. Não fala do 6, não, que senão eu vou ficar decepcionada. Não, se você está no 6, você está com uma energia tranquila para enfrentar esse ano numerológico. Então, você já pensou se eu tiver quem está no 4? Quem está no ano 4? Aí é mais complicado. É mais complicado. Meu Deus do céu. Então nós vamos ter um arroxo maior ainda. O segundo semestre nós vamos sentir saudades do primeiro. Você jura, menino? É. Rapaz. E aí tem mais, no Brasil tem mais um fator. Colapso político, tá? Vocês já se preparem. Colapso econômico. Então, no Brasil vai ocorrer mais coisas ainda. Brasil e Estados Unidos estão numa situação muito complicada. Estados Unidos também. Super complicado. Tá? Gente, que desafio, hein? Que desafio. Sim. Aí explica-se por que nós vamos precisar tanto das mulheres, né? Porque esses homens vão chegar em casa muito desanimados, os filhos vão estar desanimados. Não é só isso. Isso é muito pouco. Na verdade, nós vamos precisar das mulheres para ajudar a reconstruir um novo mundo. Sim. Mas com um novo formato, com o olhar da mulher. Uma arquitetura, agora vamos usar a palavra arquitetura de uma forma, uma arquitetura muito diferente do mundo, de funcionamento do mundo. O mundo como está é impossível de se sustentar. Impossível. Uma família hoje tem que sair 8 horas da manhã. No mínimo, voltar às 6 horas da tarde. Os filhos estão sendo criados pelas escolas. Sim. Uhum. Isso é muito já está tudo errado. Né? Está tudo errado. Já está tudo errado. A mãe e os pais, quando chegam em casa, não tem mais nem energia para sentar com os filhos 10 minutos. Não. Culpa de um sistema que nós construímos, onde nós temos que atingir metas, objetivos. Imagina, você não pode ir no supermercado fazer compra masculino. Não pode. É uma energia militarizada. Inconscientemente, nós trazemos uma energia militarizada, que é uma energia masculina. É verdade. Tudo isso, a fonte de tudo isso é a construção masculina. Nós trouxemos a visão militarizada para o setor econômico, para a sociedade. Horário, pontualidade, método, objetivo, foco, concentração. Isso é cansativo, o ser humano não funciona assim. Isso é totalmente contrário à natureza humana. Aí a pessoa diz assim, mas sempre foi assim. Mentira! Mentira! O mundo que você está vendo, ele existe há menos de 100 anos. Mentira!
Porque durante séculos a humanidade não viveu dessa forma. Séculos. O formato que nós estamos vivendo, ele está formatado principalmente nos últimos 6 anos, que é o último suspiro dessa energia. Uhum. É o último suspiro dessa energia masculina nesse formato. Nós precisamos construir um outro modelo de sociedade. Isso só as mulheres podem dizer. Só as mulheres podem fazer. E vai começar pequenininho, no seu dia a dia. E agora nós estamos fazendo um test drive. Olha, eu estou em casa, estou sendo produtivo. Né? Eu estou sendo produtivo. Por que, bom, por qual motivo? Agora nós vamos falar uma coisa interessante. Nós vamos viver um momento muito interessante quando a pandemia acabar. Lógico que isso é parte da sociedade. Porque uma parte, infelizmente, ela não tem acesso a nada no Brasil. Ela vai continuar escrava de um sistema por muito tempo. Mas a parte que tem acesso à informação e que tem consciência, o que está acontecendo? Ora, eu estou aqui em casa trabalhando. Eu tinha um caso, uma menina, uma cliente minha, que eu cantei a bola para ela e hoje apareceu um movimento. E ela sempre trabalhou Só um pouquinho, Ellen, deixa eu salvar aqui, só um minutinho. Está travando aqui para mim essa imagem. Voltou? Está travando um pouco, mas está bom. É a conexão. Então, o que acontece? Então, você tem alguma categoria de mulheres, de profissões, que antes da pandemia, elas estavam lá 8 horas da manhã, 6 horas da tarde. Só que ela, para estar 8 horas da manhã, dependendo da cidade, ela acordou às 6, 6 e meia da manhã. Uhum. E dependendo do centro urbano, ela chegou em casa às 7 horas da noite, tá? E ela foi dormir, até ela desacelerar o cérebro, ela foi dormir 11 horas da noite, meia-noite. Ou seja, já tem um período de sono curtíssimo, péssimo para a saúde. Uhum. E assim essas pessoas vivem num ritmo enlouquecido durante décadas. Sim. Veio a pandemia, né? E disse o seguinte: vocês vão ter que trabalhar em casa, porque se não trabalhar em casa, a empresa para, ela tem que ser produtiva. E hoje essa mesma profissional está dentro de casa, descobriu que ela, concentrada, ela faz o mesmo trabalho em 4 horas e ela está tendo mais tempo para fazer outras coisas, para fazer uma comida gostosa, E se não tivesse a pandemia, talvez esse tempo ela poderia estar fazendo uma caminhada, ela poderia estar fazendo uma pintura, ela poderia estar fazendo várias coisas. Então, a pandemia está servindo para fazer um test drive para as pessoas descobrirem que, na verdade, aquela estrutura social das 8 da manhã às 6 da tarde, a ponto de, se você sair meia hora antes, você se sente culpado, a pessoa tem trauma, ela se sente culpada, ela pode ser penalizada pela empresa. É verdade. Da Mas noite você pro sabe de dia... uma coisa? Um depoimento meu agora, né? Eu sempre trabalhei muito, né? E eu sempre tive várias profissões ao mesmo tempo, né? A coisa foi me preparando para eu chegar nesse momento de agora. Eu cheguei a trabalhar há anos, 3 períodos. E nos primeiros dias de pandemia, eu fiquei em casa, eu sabia que era um processo de evolução que nós estávamos passando. Eu dormia, acordava, fazia pão para as crianças, fazia almoço. E eu fiquei mais de 40 dias sem trabalhar, porque a empresa me dispensou, mandou eu para casa. Sim. E eu fiquei em casa. Eu falo que foi um presente, porque eu estava muito cansada, muito exausta, sem ter noção. E agora eu continuo trabalhando, mas eu tenho meu expediente é de 2 horas por dia, mais os atendimentos, né? Eu tenho os atendimentos que é puramente acolhedor, puramente feminino, que não cansa, né? Não cansa mentalmente, nada, você tem um cansaço energético. E que delícia, Marco, poder fazer almoço em casa. A família está saudável, eu emagreci. Emagreci. Saúde psicológica, saúde psicológica, saúde física, saúde espiritual e os seres humanos saudáveis criam uma sociedade mais saudável. E outra, eu falo que Deus fala muito mais comigo agora. Minhas plantas estão bonitas, meus bichos estão saudáveis. Isso interfere em todo sistemicamente. Então, só que para nós rompermos com isso, esse modelo, precisaria acontecer algo. Quando a sociedade, literalmente a pandemia acabar e a sociedade precisar voltar ao que era antes, o que vai acontecer?
boa parte desses profissionais vão criar um movimento, dizer não. Não. As pessoas têm que sair dessa história de trabalhar muito e aprender a trabalhar bem. Sim, ser mais eficiente, né? Diferente. Não é só de eficiência. Bem, a palavra bem aqui significa, primeiro, trabalhar com aquilo que você gosta. Exatamente. Aquilo que te faz bem. É que você não vai precisar cumprir horário. Se você entrega o seu trabalho, ok, você entregou o seu trabalho. Não se mede Da mais. onde vem? Tá, mas da onde vem esse modelo de horário de trabalho? Eu não sei de onde Esse modelo vem lá do modelo militar. Que a sociedade só fez uma transferência para o sistema capitalista de formatação da sociedade. Olha só. Isso é do regime militar. E de onde vem o regime militar? Do masculino. E quem disse que a gente não pode ter um vínculo com uma empresa e você ficar em casa e você escolher qual o horário seu para você trabalhar e entregar aquele trabalho? Olha, eu tenho que entregar um relatório de tal trabalho sexta-feira. Não, mas eu posso hoje trabalhar de manhã, amanhã à noite, de outro dia de madrugada. Quem disse que tem que ser nesse horário, das 8 às 6? As pessoas se esquecem que existe um biorritmo. Cada ser humano tem um ritmo físico. Tem gente que é mais produtiva à noite. Deixa eu só falar assim, eu sei que é Revolução Industrial, mas eu estou vendo uma outra explicação sistêmica da onde vem essa coisa da hora que o Marco trouxe aí, a influência militar. Perfeito. Isso. É sistêmico. Todo o nosso olhar é bom deixar as pessoas cientes disso, nós esquecemos de falar, mas nós trazemos uma visão sistêmica. E para ter uma visão sistêmica, a gente tem que olhar para trás. Não tem como olhar aqui pontualmente. É para trás. Então, esse modelo que nós temos aí, essa revolução industrial que foi dita, ela foi construída em cima de um modelo militar, de organização de uma sociedade. Horário, pontualidade, punição, se você não for, etc. Né? Punição. Né? Não é só na visão escravagista, é um modelo de militarização da sociedade. Tanto que se você observar hoje no mundo, quais são as sociedades, entre aspas, mais eficientes? São as orientais. Quais são as sociedades que mais têm influência militar no mundo? China, da estrutura militar, Coreia, daí vem uniforme, colocar uniforme numa criança na escola. Isso é uma ideia militar, que é uma ideia masculina, colocar uniforme. Você colocar uniforme nos funcionários, os funcionários têm que estar com uniforme, que é uma ideia militar. E as empresas mais modernas que fizeram experimentações diferentes, Google, etc., você vai lá para o Vale do Silício, não tem uniforme, não tem nada, você tem liberdade. Ali estão as sementes da nova era. Sim, E as pessoas podem até... E no Vale do Silício eles ainda falam que as pessoas, né, os profissionais do futuro, que vieram antes já, esse movimento da inteligência artificial veio antes ainda, bem antes dessa pandemia, já diziam que as pessoas não teriam uma única habilidade, teriam N habilidades, né? Teriam várias profissões ao mesmo tempo. Mas não significa que você vai ter que trabalhar 3 períodos, porque você tem várias profissões. E antigamente, os antigos chefes, se você era professora, por exemplo, numa escola, e você fosse trabalhar em outra escola ou fazendo outra função, isso gerava um tipo de um incômodo no chefe, né? Porque o chefe queria, mesmo que não existia regime de exclusividade, o chefe queria que você fosse um empregado exclusivo, que isso tem raiz lá na escravidão ainda. Isso é uma mistura de escravidão, visão militarizada da sociedade, isso é uma mistura sistêmica de vários elementos. São vários elementos que criou essa sopa, vamos chamar de sociedade que nós vemos hoje. Vai tudo cair por terra, né, Marcos? Vai tudo mudar. Tudo precisa cair por terra, porque se não cair por terra, infelizmente as coisas vão arrochar cada vez mais. Se a gente não começar um processo de transformação, nós vamos passar por processos cada vez mais difíceis e sofridos à humanidade, até entender que precisa mudar a dinâmica do século, a dinâmica social. E aí a gente pode estender esse sofrimento por 20, 30 anos aí.
Entendeu? Mas para a gente começar a encerrar, Marcos, só queria te Sim. fazer uma pergunta. As empresas, como é que elas vão sobreviver a essa crise? A empresa que pensar só nela, ela fecha as portas, né? Como é que os empresários que estão nos ouvindo, os comerciantes aqui, os donos de negócios, como é que No, eles Bra- no podem... Brasil, no Brasil, nós temos um desafio maior por conta do contexto atual. Mais uma vez, a solução está em duas palavras, só que essa solução não foi implementada, a não ser em exceções. Eu usei aqui no começo da nossa live uma expressão que eu coloquei, não tirei de nenhum livro, eu chamei de capitalismo colaborativo. Então, nós precisamos de capitalismo colaborativo e solidariedade, que é uma energia feminina. Eu adotei isso aqui. Quer ver um exemplo? A partir do momento que começou a pandemia, eu moro aqui em Cuiabá, não sei se você conhece, Cuiabá é parecido com o Rio, você tem mistura de bairros. Não é como Campo Grande. Quem vem de Campo Grande está acostumado com uma cidade homogênea. Cuiabá é uma cidade como qualquer outro lugar, como Porto Alegre, tem mistura. Então eu estou aqui no bairro Nobre, mas 2 quadras daqui já não é um bairro Nobre. E ali tem comercinho, tem supermercadinho, tem as quitandas. Mas aqui do meu lado tem uma rede de supermercados. O que eu adotei de postura quando começou a pandemia? Mesmo sendo mais caro, eu passei a comprar nesses lugares, porque eu sei que eu indo lá, eu estou ajudando aquela família a sobreviver nesse ambiente de pandemia, porque ela tem menos recursos. Então, por trás daquele pequeno mercadinho, talvez tenha 5 pessoas ali que dependem daquele lugar. Isso é uma atitude capitalista colaborativa. Aqui, por exemplo, eu fazia compra somente num atacado de frutas e legumes. Agora, terça e sexta-feira, eu compro de um rapaz que vem aqui na porta de casa com uma caminhonete e ali eu compro. É mais caro? Sim. Por enquanto eu tenho condições. Então eu estou contribuindo para que o sistema caminhe para um capitalismo colaborativo. É possível isso para todos os setores? É lógico que não. Mas é possível para muitos setores. E onde é possível, vamos adotar essa postura. Então a saída seria criarmos um sistema de capitalismo colaborativo. Só que isso é muito complexo, está no campo das ideias. Sabe? E a gente não vê nenhum movimento, raros movimentos, tem algumas pessoas que estão se movimentando. Perdão. Para trazer ideias novas e conceitos novos. O que a gente observa é a estrutura econômica tentando forçar a máquina a funcionar do jeito que ela era antes. E não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Você lembra, né? Nos últimos anos tinha o advento das startups, né? E elas funcionavam em ambientes, né? Elas nasciam, né? A fase embrionária de uma startup era no ambiente colaborativo. O dono de uma startup, ele ia lá na outra empresa, que elas funcionam em grandes espaços, uma do lado da outra, e um ajudando o outro. Sim. Assim, se a gente prestar atenção, nós já estávamos sendo preparados para o que vai acontecer e o que precisa acontecer. É só ter atenção e não resistência, flexibilidade, né? Primeiro, aceitação. A flexibilidade só acontece, ela precede a aceitação. Primeiro, aceitação. Tem muita gente que tenta flexibilizar, mas internamente ainda não aceitou. Aí não consegue. O custo sistêmico disso vai ser alto. Então a gente precisa, o que a gente pode fazer embrionário, você e eu, quem está assistindo, é começar a lançar essa sementinha do capitalismo colaborativo. Sabe? Então, mas eu gosto de ir naquele restaurante comer. Talvez aquele restaurante esteja fazendo para entregar. Consuma lá. Talvez você não vai consumir na mesma frequência que antes, mas se você consumir uma vez por mês, por semana, você já está ajudando aquele comércio a não desaparecer. Por trás daquele comércio tem uma família, tem empregados. Então, é possível a gente adotar algumas posturas que nós conseguimos manter, pelo menos, o esqueleto
econômico do país. Mas a forma como está sendo colocado, de egoísmo, vamos botar, põe todo mundo na rua, mais uma vez uma energia masculina. Vamos botar os soldados da guerra, mais uma vez uma visão militarizada. Vamos liberar logo essa turma aí, vamos botar a turma na rua. Ou seja, não importa se morrerem 50 soldados. É mais uma vez uma visão militarizada da sociedade. E é só o Brasil? Não. Não. Sabe? Isso é como nós formatamos o cara. Os outros séculos, a humanidade vivia de guerra. Os reinos viviam de guerra. Quando começou a surgir a industrialização e o capitalismo, eles só transferiram o mecanismo para a sociedade capitalista. Guerra, por isso que fala, competição. Você pega um profissional de coach, né? Geralmente estimula aquela competição, foco! Você vai numa palestra, vamos lá, metas! Não é assim que funciona. Não tem nada a ver com isso. Não, isso não quer dizer que isso é sucesso. Isso não quer dizer que é realização. Isso não quer dizer... Pelo contrário, se todo mundo atingir metas ali, quem está perdendo é o planeta Terra. O planeta Terra não tem mais condições. A verdade é essa. Não existe mais condições de sustentar este modelo. Não existe mais. Tá? Existe um estudo que diz assim, se 200 milhões de chineses migrarem hoje para a classe média, e eles estão adotando o estilo de vida americano, chinês, porque eles seguem muito modelo. Então, casa grande, 2, 3 carros, o nível de consumismo. Se hoje 200 milhões de asiáticos migrarem para a classe média e adotarem o estilo de vida americano, a Terra não tem mais condições de sustentar. Olha só. Ela não tem mais matéria-prima para isso. E a gente precisa cuidar desse planeta, né? E como? Minha querida, a nossa casa. Quem que cuida da casa? Inicialmente, sistemicamente, quem que tinha o propósito lá da caverna? A mulher. Quem que pode trazer para nós a consciência de cuidar do lar, da Mãe Terra? Só vocês. Então está na hora de vocês se revestirem da energia feminina, porque vocês estão travestidas de masculino. Sim. E se revestirem do feminino, resgatar o feminino, desconstruir os dogmas religiosos que são mais uma imposição masculina, quebrar os tabus internos e resgatar o conhecimento circular. Sim. Somente vocês podem fazer isso. É nós, como se Só diz. vocês. Ai, que lindo. Ok? Mas, ok, eu queria agradecer esse papo, nossa, né, que super rendeu, uma delícia. Sim. Depois você me manda, você salvou aí, né, amigo? Olha, eu salvei, mas você sabe que Instagram é uma tristeza, né? Mas eu salvei e eu fiz o seguinte, eu deixei uma cópia, meu celular ele faz uma cópia do vídeo, da imagem. Ah, é? Eu deixei ele fazendo uma cópia da imagem por garantia. Então tem a cópia do Instagram e tem a cópia do celular. Mas será que ele grava o áudio também? Tudo. Ah, ele grava tudo. maravilha. Manda para mim que eu vou compartilhar com as minhas meninas também, com o meu povo, com meus seguidores. Eu vou tentar baixar do Instagram e mandar do Instagram, porque ele já vem formatado. Se não der, tem um outro vídeo aqui gravado. Tá bom? Querida, eu te honro e te agradeço. Imagina, eu agradeço vocês. Você que está aqui representando as mulheres. É o momento da gente pedir socorro a vocês. O planeta Terra está pedindo socorro a vocês. Somente vocês. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Marco? Um beijo para você, Deus abençoe. Obrigada por todos que nos ouviram por esse tempo todo. Muito obrigado, viu? Até mais, então. Um beijo, tchau. Marco. Tchau. Tchau.